amigos que hoje estão no plano espiritual, a exemplo do seu Jaci Barros, Thelma, sua filha oradora, Dona Nadir, da Leia, e tantos outros, Dona Nicinha, Lúcia Socella, e outros companheiros, né? E com muita alegria de estarmos iniciando agora, em caráter, né, de uma instituição com mais responsabilidade em relação à sua caminhada, porque já existia o Centro Mundo Espírita desde 1976 como uma reunião doméstica na casa que era dos meus pais, que hoje é a sede do Mundo Espírita. Né? Muitos anos estamos chegando até aqui, muitos companheiros hoje no plano espiritual e muitos companheiros hoje também ainda aqui conosco na vida espírita, né? Outras casas espíritas que também já estiveram ali, mas como vocês sabem, nós sabemos, os mourões de uma cerca, para que ela haja, para que ela fique em pé, eles têm que estar separados, um aqui, outro ali, né? Se ficar todo mundo juntinho num lugar só, né? Não existe essa extensão que tanto necessita, muitas vezes, nem se tratando, fazendo uma comparação grosseira com uma cerca. Então, nós estamos muito contentes de vocês estarem aqui, atendendo ao apelo. Mais uma vez agradecendo a todos os seus companheiros do coral e cada coração muito presente. Queremos fazer a nossa prece, humilde, mas sincera, e em seguida daremos a palavra ao nosso companheiro Cláudio, que vai dirigir a atividade musical de palestra da noite. Senhor Jesus, Divino Mestre, aqui estamos, junto de corações tão amorosos, corações que desejam, Senhor, servir a sua causa, ser amigos dos nossos companheiros de caminhada, seja no lar, seja na rua, onde estivermos, buscando a doutrina espírita como a orientação primordial para sermos um cristão, da maneira que um dia seremos e que hoje buscamos esse ideal. Jesus, estamos tão felizes, agradecemos tanto essa oportunidade de estarmos reunidos e, de certo, levaremos conosco, dentro do nosso coração, para outras etapas, possivelmente, no plano espiritual, futuramente, a lembrança desta noite de hoje, desse setembro, dessa primavera, que vai se desabrochando amanhã e que, dentro de nós, seja sempre primavera. Por mais que os percalços nos dificultem a caminhada, porque nossa visão ainda é muito restrita para entendermos, muitas vezes, as nossas dificuldades no dia a dia. Mas hoje, Senhor, estamos em festa e assim damos iniciada a nossa reunião de palestra cantada da noite de hoje, no chá fraterno do Grupo Espírita André Luiz. Boa noite a todos, que a paz de Deus permaneça entre nós. Nós estamos no mês de uma campanha muito importante, que é o mês de Setembro Amarelo, onde vem trabalhar na divulgação e nessa campanha contra o suicídio, valorizando a vida,
buscando mostrar caminhos para aqueles que não veem caminhos e que não encontram esperança. Então, nós espíritas temos um papel muito importante nesse processo, não porque somos melhores, mas porque nós conhecemos os mecanismos, verdades e, como diz Kardec no Livro dos Espíritos, as influências que são tão constantes em nossas vidas que podemos dizer que de ordinário muitas das vezes são eles que nos guiam. Não percebemos, porque começa de uma forma sorrateira, sutil, até tomar uma dimensão muito maior. E hoje, vendo essa gama de doenças da área da psique que tomam conta da sociedade, e na maior parte, jovens. Eu estava conversando com um amigo que é evangélico, e ele foi fazer uma consulta, e ele falou para mim, olha, eu fiquei impressionado, porque na ala psiquiátrica, psicológica, tinha muita gente, e a maior parte jovens, buscando orientação. Então a doutrina espírita vem trazer para nós uma orientação nesse sentido. Para falar e para a gente cantar, eu me inspirei, apesar que eu já tinha lido no meu culto do lar, que a gente faz toda terça-feira, uma das obras que eu estou estudando, que a gente adotou, de ter o Evangelho como base, um livro de página inicial, e antes do Evangelho, uma obra básica. Então a gente estuda obras básicas no culto do lar, além do Evangelho, que é fiel, o que é o Evangelho de Jesus. E nós, nesse momento, estamos estudando obras póstumas. E é um livro que eu me baseei para a gente falar hoje, para a gente ir até onde algumas músicas selecionadas nesse sentido. E essa obra é uma das obras que é menos lida pelos espíritas, como a Gênese, porque é muito científica. Enfim, na realidade, segundo Allan Kardec, ele falava isso, ele está na revista espírita, ele diz que nós, espíritas, somos aquele cidadão que chega diante do mar, e ele compara o mar à verdade, ao conhecimento. E ele diz que nós somos aquele cidadão que chega à margem, à beira do mar, e fica admirando aquela imensidão que é o conhecimento. Ficamos ali extasiados diante de tanta informação, mas não tivemos ainda a coragem sequer de molhar os pés no oceano. Ficamos admirando sem nos aprofundarmos. Kardec falava isso. Então, em Obras Póstumas é um livro maravilhoso, e é um livro que ele é dividido em duas partes. A primeira parte é uma parte mais de um contexto até histórico, de um contexto onde Kardec fala sobre vários assuntos até históricos, mas a segunda parte seria uma parte que eu digo até como profecias da espiritualidade. Ali são profecias pessoais e profecias para a humanidade. Uma vez, se não me falha a memória, o terceiro Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro, agora foi o quinto último, o terceiro ou o quarto, um desses dois. E na mesa redonda estava Haroldo Dutra Dias, Divaldo Pereira Franco, André Pinheiro, Sueli Caldas Schubert, quem participaram na época, né? E Haroldo, ele falando para Divaldo, ele diz assim: Divaldo, eu ficava me questionando por que hoje temos tantas doenças como depressão, síndrome do pânico, fobias, bipolaridade, todas, agora borderline, né? Borderline, e todas essas doenças, ansiedade, essa crise da ansiedade. E ele falando por que Ivone do Amaral Perrot, por que Joana de Ângeles fala sempre no lado da psicologia, aprofundando-se dentro de nós e buscando tirar de nós esse conhecimento. E ele busca obras póstumas. E é por isso que eu vou trazer obras póstumas. Porque em obras póstumas nós vamos encontrar ali muita informação. Allan Kardec, e eu até peço a vocês que na realidade o que eu fiz? Eu peguei
o que está em Obras Póstumas, e eu atualizei, porque Kardec falou isso há quase 200 anos atrás, né? E Kardec ele faz uma estatística da situação atual, ou melhor, naquela época, mas é atualíssima também, da humanidade. Na realidade, o percentual aqui poderá mudar um pouco, devido a algumas mudanças que a doutrina espírita já efetuou na sociedade humana. E quando eu falo sociedade humana, eu falo os dois âmbitos. Porque quando, em Obras Póstumas, os espíritos anunciam para Kardec que a doutrina espírita tem um papel extraordinário na renovação e na transformação da humanidade, porque ela, vamos analisar, a única religião, a única doutrina que enxerga o espírito e trata o espírito, evangelizando, doutrinando e mostrando um caminho, libertando esse espírito, que poderá reencarnar transformado e consciente de quem ele é a doutrina espírita. Então essa renovação acontece nos dois âmbitos da vida, porque se nós hoje, eu posso ter certeza, se eu perguntar aqui, quem hoje, aqui, em contato com a doutrina espírita, hoje já não é melhor do que ontem, hoje já não faz mais muitas coisas que fazia lá atrás, porque já entendeu, já aprendeu, e a doutrina faz isso com a gente. E também faz conosco desencarnados, fora do corpo, nas salas mediúnicas, através dos grandes ou pequenos médiuns, desses irmãos que têm esse dom maravilhoso, que é um dom, muitas vezes, ou expiação ou provação, de permitir sentir as dores do próximo através da mediunidade e poder conduzi-los ao caminho do bem. Então Kardec, há quase 200 anos atrás, em Obras Póstumas, ele faz uma estatística. Ele diz assim, ele compara a humanidade com um grande quartel. E ele diz que esse grande quartel não está à deriva, tem um grande general, comandante, que controla o quartel, que olha tudo, que sabe quem são os soldados que estão usando baderna. Mas o soldado, pacientemente, e às vezes até despercebidamente, ele começa a selecionar os soldados. Você, vem cá. Ó, vou mandar você, faz de conta que o quartel aqui no Rio, é um exemplo. Vou mandar você lá para a Amazônia, lá no meio da mata, porque aqui eu não quero mais desordem. Ou se não para uma ilha lá no meio do oceano, então você vai servir lá. É um exemplo. Kardec usa isso em Obras Póstumas. E ele diz que aos pouquinhos, tirando um soldado rebelde, botando um soldado disciplinado, a ordem voltará, o equilíbrio reinará e o quartel estará dentro de uma disciplina. Isso Kardec fala em Obras Póstumas. Onde está isso? No capítulo As Aristocracias, onde Kardec apresenta, buscando desde o homem primitivo, apresentando as aristocracias, que é o poder do melhor, significa isso, que comandavam e comandam o mundo até hoje. Então teve a aristocracia das tribos, a aristocracia do nascimento, a aristocracia do sangue e do nascimento, a aristocracia do poder, onde já o sangue do nascimento já não prevalecia, mas era o mais forte. E Kardec vai chegando até hoje, e ele diz que a aristocracia do futuro será a aristocracia intelecto-moral, onde a inteligência e o amor caminharão juntas e onde será a marca da nova era para a humanidade. Aí Kardec, nesse mesmo capítulo, ele faz uma estatística que eu atualizei para vocês, tá? Quem sabe qual é a população mundial da Terra? Mas aproximadamente 7,780 bilhões de habitantes. Vamos arredondar para 8, né? 8 bilhões de habitantes. Essa é a população da Terra, 100%. Kardec diz que desses 100%, ele esmiuça, separa esses 100%. Ele diz que os homens que são bons, que podem ser categorizados como bons, são somente 25% dessa população. Ou seja,
1,925 bilhões de habitantes podem ser considerados bons. Kardec diz também que os maus estão na faixa de 25%, ou seja, também 1,925 bilhões. Ainda é um número expressivo, né? Kardec diz que esse é o mal. E ele termina dizendo que os influenciáveis são 50%. Quem são os influenciáveis? São os Maria vai com as outras. Kardec diz que são aqueles que estão em cima do muro. Para onde o vento sopra, ele vai. É como aquele boneco do posto, né? Para onde o vento sopra, ele está indo. Esses são os influenciáveis. Na realidade, ainda não sabemos o que queremos. Ora cedemos ao mal e ora cedemos ao bem. Ainda não nos definimos. E nós estamos aonde, hein? Nós estamos. Acho que nós estamos um pouquinho. Já estamos com o pezinho. Ainda, né? Porque nós estamos buscando sair. Nós estamos tentando deixar tombar do lado melhor, do lado do bem. Esse esforço a gente está fazendo. Reconhece o verdadeiro espírito pelo esforço para domar as suas más inclinações. Nós estamos nesse caminho do esforço. E os espíritos nos dizem que a população espiritual da Terra é mais ou menos 3 vezes a quantidade dos encarnados. Então, se nós somos 8 bilhões de habitantes, multiplica por 3. 24 bilhões de espíritos ao nosso redor. Somando 23 com 8, ou 24 com 8, é isso que é a quantidade de habitantes da Terra nos 2 âmbitos da Terra. Só que Kardec ainda diz o seguinte, que desses 25% maus, nem todos são maus, vamos dizer assim, no sentimento profundo da essência do mal. Alguns estão no mal, como disse Chico, o ódio é o amor que adoeceu. Então muitos que estão nas fileiras do mal estão sob o jugo dos maus. Ou seja, esse total de 25% ainda não é real, porque tem aqueles que estão com o coração ferido pelo ódio e que usam o mal como ferramenta para tentar aplacar esse sentimento, e que quando enxergam a verdade, dobram o seio, até muito mais fácil. Então esse 25% não é 25%. Na realidade o número do mal é muito menor. Só que o mal chama atenção. Não tem escrúpulos. Ele não mede. Não tem uma medição em termos de esforços para poder investir. E Kardec diz, e por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vê a situação do planeta, nosso estado do Rio de Janeiro, o Brasil, o mundo, enfim, muitas pessoas que não são espíritas, porque isso não cabe na boca de espírita, esse mundo não tem mais jeito. Não tem mais solução. O homem, eu já ouvi religiosos, evangélicos, falando absurdos. Isso que acontece no Rio da violência, esse rapaz que morreu na ponte de Niterói, quantos absurdos eu ouvi a respeito daquilo? De pessoas que são religiosos, que deveriam ter uma base cristã em favor da vida, contra a violência, mas que se colocam deixando o vento levar para o lado. Então, o que acontece? Nós não podemos entrar nessa onda de pessimismo, de desânimo, de desesperança, porque nós temos a chave da esperança nas mãos. Temos que usar do otimismo, das ferramentas da prece, das ferramentas da convicção de que Jesus nos prometeu o seu reino nesta terra, de que nos prometeu que herdaríamos aqui os brandos e os pacíficos, e não o oposto.
Então nós temos que manter essa semente da esperança, da oração, das boas atitudes, de transmitir as mensagens que renovam e não as que destroem. Então, esse mundo tem jeito sim. Nós não podemos parar, como muitos estão por aí parando, ante o desânimo, ante as dores, a tristeza, os sofrimentos e essas doenças que tomam conta. Temos que caminhar, perseverar, confiar no amparo maior, porque eles sempre sopram ao nosso ouvido que é preciso continuar. Também em obras póstumas, existem várias profecias. Interessante que a primeira profecia que Kardec recebe em obras póstumas é relacionada à sua missão, sobre o que ele teria que passar. E os Espíritos dizem para ele, relatam tudo o que ele teria que passar. E ele teria que escolher se iria prosseguir mesmo assim. Falam das traições, das injúrias, das perseguições, que ele seria roubado pelos próprios familiares que deixaram ele numa situação muito difícil. Fala sobre a igreja, sobre aqueles que estariam sempre tentando colocá-lo em ridículo.
E termina a profecia dizendo: como os antigos cristãos, você terá que sacrificar a tua própria vida, a tua saúde, para que o Consolador venha. E quando a mensagem termina em prantos, ele diz: aqui estou, assim entrego, que seja feita a vontade maior. 10 anos depois, em 1867, Allan Kardec, em Obras Póstumas, sorrindo e emocionado, relembra essa profecia e dizendo: tudo o que eles disseram aconteceu e está acontecendo, porque ele já estava sentindo os sintomas da doença. Os médicos queriam que ele parasse e ele dizia que não, iria até o fim. Mas você irá morrer. Sim, eu sei. Ou seja, já me informaram, eu já estou sabendo, mas eu não posso parar. E ali há um contexto de profecias. Detalhe, gente, se você não sabe, quem não leu, eles anunciam ali a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Eles profetizam a guerra em âmbito mundial. Está lá em Obras Póstumas. Isso em 1869, né? Foi quando ele morreu. Ou seja, foi depois de 1869 que ela foi editada, mas já anunciando. Então, eles fazem aqui, eu tirei só um pedaço, que é o capítulo que fala da regeneração da humanidade, anunciando, profetizando o período de transição que a espiritualidade hoje, através de Divaldo, vem massificando para que nós enxerguemos esse processo de transição planetária. E em Divaldo, é uma trilogia, são 3 obras. Começa com transição planetária, depois vem o amanhecer de uma nova era e termina com o livro Perturbações Espirituais. E é isso que está aqui em Obras Póstumas. Essa mensagem, na segunda parte, é intitulada Minha Primeira Iniciação no Espiritismo, em Paris, no dia 25 de abril de 1866, Kardec recebe essa mensagem, que ela é maior, eu só tirei um trecho que nos interessa agora. O Espírito diz para Kardec, assim, ou melhor, para nós, né? Kardec só foi o receptor, o codificador, porque é para nós. Assim, orai por esses espíritos endurecidos, a fim de que se emendem enquanto ainda é tempo, visto que se aproxima o grande dia da expiação. Infelizmente, a maioria destes, desconhecendo a voz de Deus, persistirá na sua cegueira, e a resistência que virá a opor máscara por meio de terríveis lutas, o fim do reinado que os constitui, ou seja, o reinado do mal, o reinado da ignorância, o reinado da violência terá um fim. Desvairados, ou seja, esses espíritos desvairados correrão a sua própria perda, ou seja, percebendo que estarão perdendo o campo, perdendo o seu reinado, perdendo espaço, correrão atrás da própria perda, provocarão destruições que darão origem a um sem número de flagelos e de calamidades. Só que os Espíritos dizem que esses flagelos e essas calamidades não serão mais físicas, serão morais. E elas não serão exteriores, serão interiores. De sorte que, sem o quererem, eles apressarão o advento da era da renovação da humanidade. Ou seja, crente que, intensificando essa ação, querendo destruir o avanço dessa implantação do reino de Jesus, eles estarão provocando a aceleração desse reinado do amor, porque o bem é maior, o amor é maior. Deus, Jesus,
Maria e todos os espíritos do bem estão no comando do planeta. E, como se não se operasse com bastante rapidez essa destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas. Até mesmo as crianças serão afetadas. Para que está falando para hoje, né? A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que, antes mesmo de morrerem, estarão riscados do número dos vivos. E o que a gente vê hoje? A gente vê jovens que só olham para baixo, que não tomam mais banho, que se entregam à depressão, que não querem mais saber de viver, que se entregam às drogas. São esses que eles falam, que mesmo sem perceberem, já estão sendo riscados, mortos-vivos. Ou seja, vivos, mas mortos para a vida. Que já não mais veem esperanças, que não desejam mais viver, que já não se cuidam. A desvalorização dos verdadeiros valores, do bem, da fraternidade, a desvalorização da família, a desvalorização da vida. É o que a gente está vendo por aí. Há 200 anos atrás, a profecia que eles fazem. São esses os verdadeiros sinais dos tempos. E tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já o dissemos. Ou seja, não haverá nada, não vai ser nenhum cataclisma, uma tragédia em massa, como diz o nosso irmão de outros credos, né? O fim do mundo. Não será dessa forma, mas será, como dizem os espíritos aqui, em obras póstumas. Será na mente, será no íntimo, será no coração do homem, será dentro de nós mesmos. Não é nada externo, interior. É claro, isso se exteriorizará, porque será de um grande âmbito de ordem social, de saúde pública. É o que a gente vê por aí. Então, eu estava lembrando que os espíritos também, no livro dos espíritos, e corroborando com o nosso querido Emmanuel, através de Chico Xavier, e eles comparam, ele compara assim, o mundo é como um grande mar, nós somos os barquinhos, que devem enfrentar o grande oceano da vida. Mas o barco que não estiver abastecido, que não estiver guarnecido, que não estiver com as orientações náuticas seguras, que não estiver firme no porto de onde saiu, com certeza naufragará diante dos monstros e das tempestades. Mas aquele que estiver seguro, alimentado, abastecido, guarnecido, instruído, seguro, conseguirá chegar ao seu objetivo, para enfrentar assim o mar da vida.
Emmanuel, no livro Família, psicografado por Chico Xavier, também faz uma comparação nesse sentido. Ele compara a família como um porto seguro para que os barcos se preparem para o grande mar da vida. Mas na realidade não é somente a família, mas é a família estruturada, a família que tem uma postura de disciplina e de condução, e principalmente a família que tem bases morais, a família que tem Jesus no seu convívio diário. E nós espíritas temos que trazer Jesus para dentro de casa. O culto do Evangelho no lar é muito importante. Então, essa base moral, essa base evangélica, Jesus presente, vai fazer com que nós enfrentemos esse grande mar com segurança. Quando Jesus nos traz a certeza do seu reino, da vida futura, da continuidade, preparando-nos o caminho e preparando-nos o destino, dizendo que Ele estaria lá, aguardando-nos para nos receber lá no reino verdadeiro, e dizendo que o reino seria aqui também, para aqueles que fossem brandos e pacíficos. A gente tem a certeza de que, se nós fizermos por merecer, em breve estaremos habitando as moradas do sol. todo esse acompanhamento, todo esse envolvimento, toda essa condução de Jesus
e enviando durante todos os tempos emissários que vieram preparar o caminho, e enviando em todas as camadas sociais, em todos os níveis do conhecimento humano, missionários. E além dos missionários, colocando ao lado de cada um de nós um missionário, que se chama Espírito Protetor. Gente, quanto amparo, quanta condição, quanto envolvimento, e nós não enxergamos. Ou melhor, não enxergávamos, porque agora nós somos espíritas e temos essa informação nas mãos. Não podemos dizer que não sabíamos ou que não sabemos. Sabemos, mas temos que viver isso na essência, confiar em todo este aparato de amparo, porque tudo isto, tudo, Jesus está preparando para nós, no horizonte, o brilho de novos tempos para a humanidade. Nos aproximando do encerramento, a gente queria lembrar de dois Franciscos.
Primeiro, eu tenho o orgulho de dizer que eu fui contemporâneo dele. Que eu vivi numa sociedade onde ele viveu. E tenho orgulho de dizer que ele é a representação da doutrina espírita e do verdadeiro espírita entre nós. Chico Xavier, o cisco de Deus, um lápis de luz que corria para consolar os corações de muitas mães, de muitos pais e de muitos filhos. Quando a gente pensa que já acabaram as histórias de Chico Xavier, sempre aparecem umas pérolas que nos emocionam deste espírito que para alguns era um extraterrestre entre nós. Esse cara não é daqui, dizia. Mas ele é. Esse é o primeiro. Chico Xavier.
sessão planetária do livro Perturbações Espirituais, ali tem Joana de Anjos, Bezerra de Menezes, Manuel Carlos Miranda e toda aquela cúpula de espíritos que trabalham e que estão assessorando todo esse processo da Terra. Bezerra de Menezes estava à frente, é um dos que estão à frente. E chega um dado momento em que Bezerra, ele sente, diante desses espíritos que citam obras póstumas, que não se renderão, que lutarão achando que eles são poderosos, mas que darão trabalho, como disse lá, porque eles causarão várias situações difíceis. E Bezerra, vendo a dificuldade, e olha que Bezerra não precisava nem estar mais na Terra, poderia ir para um outro planeta, porque ele é o Sol, essa condição, mas vendo a dificuldade, ele evoca a Jesus, que enviasse um missionário de um porte maior, que pudesse, com a sua moral, também auxiliar a esses espíritos endurecidos. E eis que se faz uma estrada de luz. E quem é que desce nessa estrada? Um outro Francisco conhecido nosso. Francisco de Assis. Eu trouxe uma pequena parte também de Obras Póstumas, que é nesse mesmo capítulo da regeneração da humanidade, as profecias em torno deste processo que nós estamos agora vendo visivelmente como sinais dos tempos novos. E depois dessa pequena mensagem, teremos uma participação de 3 coristas que vão fazer uma apresentação. Então, nesse mesmo item, nesse mesmo capítulo da regeneração da humanidade, dizem os Espíritos para nós: o Espiritismo é a senda que conduz à renovação, porque destrói os 2 maiores obstáculos que se opõem a essa renovação: a incredulidade e o fanatismo. Porque faculta uma fé sólida, segura, esclarecida, desenvolvem todos os sentimentos e todas as ideias que correspondem aos modos de ver da nova geração. Pelo que, no coração dos seus representantes, vamos lá, no coração dos seus representantes, quem são os representantes do Espiritismo?
somos todos nós. Todos nós. Porque no coração dos seus representantes, ele se achará inato, em estado de intuição. Assim pois, a era nova vê-lo-á engrandecer-se e prosperar pela força mesma das coisas. O Espiritismo tornar-se-á a base de todas as crenças. O Espiritismo se tornará a base de todas as crenças, o ponto de apoio de todas as instituições humanas. Uma profecia para nós. Com vocês, para encerrar, Alain, Vanessa e Alain. Te adorar por tudo que eu
por esse banquete espiritual.